quando a pessoa se experimenta em outros territórios, ela se descobre. Como é importante a gente ter um líder de impacto na nossa vida, que muda a nossa história, que faz a gente pensar diferente, que acredita na gente. Às vezes a gente não está acreditando. Equipe, liderado são como filhos. Capacitar uma pessoa, instruir, fazer com que essa pessoa cresça profissionalmente na minha empresa é muito caro, mas mais caro ainda é eu não fazer isso. O que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Deliberado, um podcast que nasceu aqui no intuito de trazer informação tanto corporativa quanto pessoal e como essas áreas conversam entre si. É uma alegria estar aqui sendo host desse projeto. Meu nome é Juliane Maciel e hoje a gente vai falar sobre mudanças. Mas antes, gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos e pretos, hoje estou vestindo azul. Tenho 39 anos, estamos num cenário com cortinas pretas e mesa preta. E para começar o nosso projeto Deliberando, trouxe nada mais, nada menos, no primeiro programa. Ela que é treinadora, mentora, palestrante, professora universitária, especialista em gestão de marketing, design thinking, gestão de projetos, treinamentos, pessoas. O que você não faz, Leila Said? Conta pra mim. Primeiro eu quero te agradecer demais, Ju. Assim, super emoção de estar abrindo Deliberado com você. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, do cabelo curto, perto do ombro. Estou vestindo um vestido de estampas maiores e também estou nesse ambiente maravilhoso aqui, preto, de fundo preto, assim, e muito bem decorado. Muito obrigada pelo convite. Que coisa boa. A gente ficou pensando assim, como é que a gente abre essa história e não podia não ser com você, porque quem produziu esse projeto todo foi a Loop Video. E quando você veio no nosso evento, os meninos ficaram loucos e apaixonados por você. Eu falei, tem que ser Leiloca. Ela fala o que a gente quer ouvir. Ela traz um conteúdo super diferente do que os treinadores costumam trazer. Então tinha que ser você. Que bacana. Eu te agradeço demais, Ju. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre esse momento, né, de inquietude. Eu acho que a inquietude é que faz a gente ser, assim, mais observador, assim, sabe, quanto ao mundo. Então, e a gente precisa questionar. Eu sempre questionei. Aliás, duas palavrinhas que nunca couberam muito no meu discurso, até na minha vida pessoal, foram padrão e modelo. Então, essas duas palavrinhas sempre me irritaram muito. Mas eu trabalhei isso a meu favor. Então, como eu tive uma formação em design que traz assim esse questionamento para a gente, né? O tal pensamento do design thinking é realmente você perguntar sempre por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outro jeito? Tá fazendo sentido assim? Por que não tá não? fazendo? Exatamente. E por que a gente não experimenta? Porque às vezes os caminhos assim bloqueados, aqueles que tem aquela plaquinha de impedimento, geralmente são ali que reserva para a gente mais criatividade, não é? Verdade. E aí te escolhi justamente por isso, pela inquietude, pelo seu olhar de mundo, para a gente falar de um assunto incrível que é mudança. Qual que é a importância de mudar, Leiloca? E a gente está trazendo essa conversa aqui, tanto no âmbito pessoal quanto no corporativo. Qual que é a importância? Me conta. Excelente, porque mudança só acontece quando a gente está convencido, a gente está sensibilizado que a mudança, que devia até mudar de nome, deveria se chamar rotina, porque a mudança deveria fazer parte do nosso dia, das nossas escolhas. E a gente também precisa experimentar a mudança. Sempre que eu falo com as pessoas sobre a importância de se experimentar, de buscar novos caminhos, eu digo, experimenta em você. Corta o cabelo curto, emenda o cabelo, muda o estilo, porque quando a pessoa se experimenta em outros territórios, ela se descobre. E aí tem uma explosão de vontade de também experimentar, para além da vida, no trabalho, na carreira, nos grupos sociais. E a gente sabe que o ponto de criatividade é aquele que dá o pontapé, o kickoff para outras áreas, por exemplo, na inovação. Então, a inovação não é só lá fora, é dentro de mim também, né? Exatamente. Você teve uma mudança assim, né? Tinha um cabelão. Tinha um cabelão. E aí aconteceu algo na sua vida que você falou, vou ser o que eu quero ser agora e pronto. Como é que foi isso? É porque eu sempre fui muito apegada, sabe? Às coisas, às pessoas, aos momentos. E um período da minha vida, eu quis
causar uma quebra, sabe? Deixar de lado uma coisa, eu estava muito insegura. Então, uma coisa que me segurava nessa situação era aquele cabelo gigante, gente. É assim, um horror de tão grande. E eu não deixava nenhum cabeleireiro pôr mão no meu cabelo. Eu falei, não vai cortar. E nesse dia eu fiz assim, sabe aquele momento de auto-encorajamento que é preciso, que eu morria de medo? Mas eu fui no salão e cortei corta Chanel curto, debaixinho da orelha. Foram assim, 80 centímetros de cabelo. E aquilo, quando o meu cabelo caiu, que eu me vi uma nova Leila, eu não quis resgatar nada da Leila passada. Coisa estranha, né? Isso assim, é muito legal. Então, assim, eu experimentei uma mudança radical. Para mim, aquilo era muito radical, mas aquilo também me encorajou para outras próximas mudanças, até pequenas mudanças. E como que isso traz um poder pra gente, assim, as pessoas te olham e falam, esse cabelo é incrível, isso combina com você. E a gente também passa pela aceitação, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu nunca vou mudar nisso, eu nunca vou pensar desse jeito. E a gente rejeita muita coisa boa. Uma coisa que eu sempre digo é que a gente é acostumado a buscar os nossos pares. Sabe? Você tem que andar com pessoas que têm os mesmos valores que você, com pessoas iguais a você, que pensam o mesmo que você. E eu fiz isso durante muito tempo, não nego não. Mas quando eu descobri essa ruptura, uau! Adoro. Aí foi o máximo. Porque quando eu descobri que eu poderia fazer essa diferenciação, eu podia seguir andar com nisso, diferentes, né? Aí eu comecei a procurar os meus ímpares. Ai, que legal! Aí esses ímpares, malucos, loucos, super diferentes de mim, foram as pessoas que me ensinaram e que mais estão me ensinando. Porque os pares são previsíveis. Eu sei de tudo, porque eles são muito parecidos comigo. Mas os ímpares não, eles trazem um discurso diferente, uma formação diferente, uma história diferente. E essas histórias precisam nos inspirar. Aí o céu é o limite, Ju. Aí você levar isso para o mundo corporativo. Exatamente. No mundo corporativo, a gente também tem isso. A tradição, a não experimentação, aquele perfil de pessoas que você contrata sempre dentro do mesmo perfil, sempre dentro da mesma área do saber. Mesmo MBTI, né? Preciso de tal perfil. Tudo. E quando eu fui estagiária 200 anos atrás, eu fiz estágio e participei de um processo seletivo. Isso é muito interessante. Porque eu achei que o processo seletivo era para design, mas era somente para arquitetos. E eu passei por várias etapas. Na última etapa, eu descobri que não era para designer, era só para arquitetura. E aí eu liguei para o gerente, o gestor que estava conduzindo o processo, e disse para ele, olha, muito obrigada e tal, mas desculpa, eu, por engano, eu não sabia que não era para designer. Uau. E ele me falou assim, pelo amor de Deus, não desiste. E eu era jovem, devia ter o quê? 18, 19 anos. E aí eu acreditei nele, mas eu fui muito insegura, né? O que eu vou fazer no meio de arquiteto? Mas aquela minha experiência foi maravilhosa, porque dos arquitetos eu passei para os engenheiros, eu passei para outros profissionais que conectaram e racionalizaram o meu modo de ver o design. Então, assim... Eu não sabia dessa história, gente, isso é incrível. Tem sempre surpresas, né? E essa oratória? Veio de onde? Veio natural? Ai, ótimo. Veio do medo de falar. Mentira. Posso contar mais um caso? Deve. Eu estava na faculdade, acho que primeiro período ainda, e tinha aqueles trabalhos que a gente fazia e não tinha computador, tá? Não tinha nada. Tecnologia zero. Então, a gente precisava mesmo se encontrar numa biblioteca, abrir Barças da vida, etc. E eu fazia o trabalho sozinha, porque eu montei um grupo com 4 profissionais, com 4 colegas que não compareciam às aulas. E no dia de apresentar trabalho, muito menos. Então, eles foram me deixando na mão. A primeira vez, eu não tive coragem de apresentar. E perdi aquela disciplina. Leiloca, ninguém acredita nisso. Sério, eu não tinha coragem nenhuma. No outro semestre, eu ia perder de novo. Eu falei, eu vou ter que enfrentar, porque eu não podia perder de novo. E eu fui lá, fiz uma apresentação péssima. Um horror. Mas fez. Mas fiz. Perfeito. Então, quando eu estava lá na frente, que eu olhava minha plateia, né, que eram os meus colegas, 50 colegas, eu pensava assim, gente, não é tão traumático assim. Eu posso sobreviver. Então, eu comecei também a fazer essa quebra de experimentação. Nesse momento, eu já tinha experimentado cortar o cabelo, tá? Detalhe. Olha só. Então, eu comecei a me arriscar mais. Claro que durante um período eu precisei me posicionar melhor, inclusive, porque logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a dar treinamento corporativo. E aquilo eu precisava de ter melhor desenvoltura mesmo com a oratória. E procurei me desenvolver mais. E hoje eu vejo o tanto que me conhecer
enquanto ser humano, me aceitar como diferente. Eu sou diferente? Sim, graças a Deus que eu sou diferente. Porque, geralmente, quando você busca um contexto normal, a palavra normal vem de normas. Normas, regras, que alguém lá atrás desenhou sem conhecer a gente. Então, será que todas as pessoas precisam estar dentro de uma regra? A gente fala tanto de diversidade hoje, mas a gente quer o diverso parecido com a gente. É diferente. Não precisa ser tão diferente assim, pode ser um pouco diferente. E eu acho que a gente limita isso. Então, no meu trabalho, quando eu me descobri assim, treinadora corporativa, logo iniciei a carreira de professora, tive muitos desafios na condução de ter aquelas 50 pessoas acreditando que eu sabia alguma coisa. Então, eu comecei a me policiar para que eu conseguisse aprender mais. E olha só, aprender de uma maneira intencional para eu ensinar de uma maneira consciente. Porque eu não fazia isso no início. Eu achava que dar aula era decorar um conteúdo e apresentar, né, explanar aquilo. Mas não. Dar aula não é sobre ensinar. Dar aula é sobre aprender. Então, eu falo sempre, seja num treinamento ou em sala de aula, graduação, pós, eu falo assim, gente, eu tenho certeza que ao final desse encontro, eu é que vou aprender mais. Maravilhosa. Eu que vou aprender. Agora, preciso de ter, sabe, esse mindset de aprendiz, sim. essa humildade, Sim. de dizer que toda história é importante. E quando você, eu tô lembrando aqui do Gestor de Sonhos e do Mindshakers, Sim. que é um projeto seu muito bacana com as gestores, quando você chega numa empresa que tem um projeto, voltando aqui pro propósito corporativo, uma partezinha dessa conversa, e você encontra líderes que temem esse diferente. Como é que a gente faz para mudar e chacoalhar essas mentes? Fala, cara, o diferente pode ser importante pro seu time, desde que tenha competência da área e tudo. Nem sempre, porque você não teve, né? Não, lá no início. Não, e aí você assumiu não. aquela história. Como é que a gente fala pro líder, cara, dá para fazer isso? Bom, eu sempre digo que eu não ensino, eu provoco. E eu começo pelo meu propósito, que é, eu acordo de manhã para provocar protagonismo e movimento nas pessoas. Quando eu mostro para eles que esse é o meu propósito, eu quero que você seja protagonista e eu vou te dar algumas dicas. Minha humilde sugestão, movimente-se. Porque se as coisas não estão... se elas estão estagnadas do mesmo jeito, logo você não está se mexendo. Você não está em movimento. E isso não é só assim para a liderança, né? A liderança é que precisa ser sensibilizada para isso. Porque as outras pessoas que têm um líder, elas se acomodam. Não, isso é problema do líder. Né? Isso, não, gestão, ele que né? ele decide. Eu estou aqui fazendo meu trabalho. Eles que decidem lá a estratégia de tudo. Mas a gente vê hoje, não é só hoje, né, gente? De um bom tempo para cá, mais aguçadamente hoje, porque esse tema é mais debatido em várias mídias, a gente tem a necessidade de uma autoliderança. Então, assim, eu sei sobre liderança, mas eu tenho que ter uma autoliderança. E eu preciso de me conhecer para isso, né? Eu preciso saber quem sou eu, como eu reajo, como eu controlo minhas emoções, qual é o meu propósito. Para que eu levanto de manhã? Porque a cama está tão quentinha, não é? Então, para que eu levanto? O que eu quero provocar nas pessoas? E quando a gente entra nas empresas, porque a gente trabalha dentro dessa questão de mudanças, a primeira reação que os líderes têm é de se posicionar como eu sei, eu estou pronto, eu sou líder, eu fui promovido, eu fui contratado como líder. E muitas vezes se apega ao cargo e não à responsabilidade. Assim, ele precisa ser um agente de transformação, ele precisa provocar, ele precisa ensinar a equipe dele. Porque todas as vezes que a gente treina líderes, a gente sempre diz isso. Olha, você precisa ser o mentor da sua equipe. Eles precisam confiar em você. Então, assim, para além de você ser ter simplesmente um cargo de liderança, hierarquicamente acima daqueles, ele tem que se colocar ao lado, entender? Eu digo assim, equipe, liderado são como filhos. Você tem vários filhos. Minha mãe sempre diz que os filhos são como os dedos da mão. Dá na mesma mão, mas cada um é diferente do outro e cada um tem uma função, reage de um jeito, uma força. Então, quando a gente volta isso para a empresa, isso é o que a gente menos vê.
líderes que são preocupados com o care, sabe? Com o cuidado da equipe, das pessoas, sobre contar e ouvir histórias. Quando a gente coloca estímulos que fazem aquela pessoa refletir, porque não possível, é fácil. então. Mas eu acredito muito que a pessoa só muda quando ela quer. Como eu digo, esse é o ponto. alto grau de querência. A pessoa tem que querer muito fazer algo diferente. Então, quando ela começa a se inspirar... Quantas pessoas inspiram a gente, Ju? Quantas? Demais, nossa. Na vida toda, né? Tem aquelas pessoas que marcam a gente. Sim. Eu tive um diretor na Cauê, diretor de marketing, que foi um dos meus melhores professores de vida. Ele me levava para as reuniões e falava assim, Leila, eu te levo, desde que você fique calada. Eu, tá bom. Sim, senhora, tá ótimo. Claro, vamos. Fui. E todas as vezes que saíamos das reuniões com diretores, né, da Cauê, ele me levava para a sala e me explicava detalhadamente o porquê das decisões tomadas. Então, eu aprendi isso ao vivo, assistindo. E isso me mudou meu mindset. Um grande líder na sua história, né? Exatamente. Ele foi um líder, acho que o melhor líder que eu já tive na vida profissional. Porque ele me caminhou para isso, para Leila, você é aprendiz aqui. E ele ainda falava para mim assim, a cada 30 dias, após a minha contratação lá, ele falou assim, Leila, já atualizou o seu currículo? Chefe, eu acabei de chegar, me ajuda. Hello. Ele falou, ótimo. Então é o seguinte, se você não aprendeu nada de novo para colocar no seu currículo nesses 30 dias, eu vou te demitir. Então, assim, foi pressão? Foi. Líder de impacto. Mas ele tinha um cuidado comigo para que eu passasse aquele tempo ali na área de marketing, mas que eu aprendesse. Então, ele começou a me sensibilizar para que eu deveria ser sempre um aprendiz e sempre voltada para a aprendizagem. Agora, volta isso para as empresas. Quando você chega ali, nem sempre você encontra esse território tão fértil, né, no coração das pessoas. Então, provocar... Quase nunca, né, Leila? Tá difícil. Nós. Por isso que existem empresas como a de vocês para trazer esse olhar de novo. A gente faz essa provocação, porque se a pessoa se o líder não estiver convencido ou não for sensibilizado, se aquilo não tocar o coração dele, não adianta, porque a razão... O liderado não vai ser transformado, não vai ser. Né? Desculpa te interromper. Você está contando essa história, eu tô lembrando da Inácia. Sei que você foi lá no podcast dela. Inácia foi minha chefe na TV. Inácia era exatamente essa chefe que eu falava, o que você acha? Ela falava, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. E eu voltava lá dezenas de vezes. E ela tinha uma atenção e um comprometimento como líder em transformar as pessoas. Né? E não é à toa que ela tá onde ela tá, assim, e ela é muito poderosa para isso. E também uma líder que me tirou de algum lugar. Né? Daquele chamado lugar de conforto? Exatamente. Tirou o lugar comum, que eu chamo, né? Então, como é importante a gente ter um líder de impacto na nossa vida, que muda a nossa história, que faz a gente pensar diferente, que acredita na gente. Às vezes a gente não tá acreditando. E sempre acontece isso, da gente ter, assim, o amor próprio, a confiança, né? A autoconfiança. Mas a gente vê muito que, assim, tem muitos líderes que são muito, assim, fechados, né? Mas a gente vê que há uma geração aí que se permite ser provocado, sabe? Se experimenta. Ele faz perguntas, né? Como diz a TV, aquela TV, sabe? O que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Exatamente. Então, a gente precisa estar inconformado com alguma situação. Pergunte, questione. É preciso que seja assim? Por que não pode ser de uma outra maneira? Quando isso começou? Quando isso deixou de ser assim? Eu posso fazer diferente? Então, essa permissão para a gente, inclusive, levar para a equipe, olha, tentem fazer diferente, né? Não necessariamente a gente tem que acreditar em tudo que é dito, porque chega muita coisa pronta, né, para a gente. Até hoje chega muita coisa pronta. Então, eu acho que a gente teve aí várias gerações caladas. Sim. Porque a gente não mudou alguns modelos. Há pouco tempo eu li que o curso de arquitetura, por exemplo, um dos cursos mais antigos que tem, e ele pouco mudou na sua grade curricular desde o final do século XIX. Pensa numa coisa assim. Que coisa, então, a gente vê que E é isso, o modelo de escola também, né? Não mudou, sim. Tem 200 mil anos. Então, a gente não foi preparado para fazer perguntas. A gente foi preparado para sentar numa sala e receber conhecimento. Exato. E não provocados a produzir conhecimento. E é por isso que a gente está no momento da inovação, porque tudo que você me fala é isso. Né? A gente tem pessoas inquietas de uma geração inquieta que começa a perguntar e questionar, e quando tem líderes que têm essa competência de entender esses questionamentos, a gente tem inovação. Aí as empresas crescem e se transformam, que é isso aí que vocês devem ver lá na ponta, né? E quando a gente
Quando esses líderes experimentam assim, ser agentes de mudanças, eles se sentem assim, numa situação tão bacana, porque eles passam a provocar movimento naquelas pessoas, sabe? Então aquelas pessoas vão crescer, gente. Os liderados, porque é o seguinte, também é um grande talento ser liderado, né? Qualquer um que dá conta de estar numa equipe, né? E contribuir com aquela equipe. Mas quando você vê que você motiva os líderes, que eles vão ser exemplo, que eles vão inspirar, que eles vão conduzir aquelas pessoas, né? Dar as mãos até enquanto for necessário, e lá na frente ele solta as mãos e as pessoas voam. Os negócios se transformam, a sociedade se beneficia, porque as pessoas trabalham de uma maneira consciente, mas fazendo perguntas. O que está me incomodando? Aí a pessoa só vira de um jeito que se acomoda naquilo que não deveria, aquele incômodo. Tem gente que fala assim, eu não quero nem ver. Então, o fato dela não ver aquilo acontecendo, ela abstrai sua própria responsabilidade sobre aquilo. E o mundo corporativo, a gente sabe que não é mais só corporativo. Ele está absorvendo todas as mudanças que acontecem no mundo, nas famílias, nos grupos, na sociedade, no clima. Então, tudo está conectado. Aliás, eu aprendi isso numa palestra, de que nós somos totalmente interdependentes e estamos totalmente interconectados. Tem coisa mais maravilhosa? Maravilhoso. Então, assim, fazer conexões com os pares, os ímpares e os primos, você se tornar um profissional multidisciplinar. E se a gente puder colocar uma lenha na fogueira, pode. Adoro. A gente vai dizer que as organizações, elas não estão prontas também, não. Elas não querem que as pessoas perguntem e, principalmente, não querem que as pessoas cresçam, não querem capacitá-las para... Porque senão elas perdem um funcionário, não é isso? Pura verdade. E como é que é esse discurso? Porque ele me incomoda muito, né? Eu acho que foi o Ford que disse isso. Quem foi? Não lembro. Mas é a frase do... capacitar uma pessoa, instruir, fazer com que essa pessoa cresça profissionalmente na minha empresa é muito caro. Mas mais caro ainda é eu não fazer isso. Claro. Né? Imagina assim, a gente vê muitas empresas que estão caminhando para um outro status, um outro território, eu diria, que é entender que os problemas e as soluções estão no mesmo lugar. Então, assim, muitas vezes a empresa passa por um problema, né, um deslize, e ele não pode confiar nas pessoas porque ele mesmo não desenvolve essas pessoas. Mas quando você desenvolve... prepara essas pessoas para mudança, provoca essas pessoas para serem mais criativas. Todo ser humano é criativo, mas ele precisa receber inputs, ele precisa ser trabalhado. Então, quando você prepara uma empresa criativa, multidisciplinar, multitudo, você tem soluções ali dentro e é muito mais barato, gente, do que você comprar a solução lá fora. Você tem a inovação que possa nascer ali dentro. Na fonte, né? Na fonte. Então, de fato, ela vai ser originária dali. Mas precisa de pessoas preparadas, pessoas assim antenadas, que queiram também se movimentar. Porque a gente tem aquelas pessoas também que não querem crescer. Sim. Querem ali fazer o 9 to 5 dela e ir embora para casa, né? Existem muitas empresas que vocês vão, porque na verdade eu acho que a área de vocês é mais ligada nesse sentido ao RH. Sim. Então sim. o RH descobre que a gente precisa de capacitar os líderes, treinar esses líderes, aí vocês chegam e capacitam e eles... se transformam e na próxima visita eles estão mortos de novo. Deve ter acontecido muito. Porque os C-levels, os sócios, os investidores não estão preparados para essas mudanças. E como é que a gente faz essa disrupção lá em cima? Menina, é possível? É difícil? É possível, acontece? Não, é possível, é necessária. Precisa. Existem 2 tipos de mudanças. As necessárias e as desejadas. É claro que a empresa vai caminhar mais rapidamente para aquela mudança que ela deseja. Mas e aquelas que são necessárias? Porque tudo que acontece de uma maneira top-down acontece de uma maneira mais rápida. Mas se você não tem uma equipe de direção, C-levels, que vão acreditar que essa mudança vai acontecer ali dentro, e as pessoas precisam ser alimentadas, inclusive, com isso, eles vão perceber que é o seguinte, não adianta você ir lá treinar, fazer uma palestra, uma imersão,
Porque a pessoa sai dali enlouquecida, aquecida, inspirada. Então, assim, o final do evento é muito bacana, porque está todo mundo totalmente cafeinado. Então, é preciso que a empresa enxergue, veja, nossa, que resultado maravilhoso, que graças a Deus a gente sempre tem esse feedback, mas é preciso dar continuidade, né? Porque a pessoa foi inspirada a criar, aí ela vai sair dali e vai buscar um espaço. Onde que eu vou criar? Que problema que eu vou resolver? Aí esfria de novo. Ou é esfriado. Ou é esfriado, né? exatamente. Ele apresenta pro diretor de área X e fala, cara, isso aqui é muito legal. O cara fala, não. A gente já faz isso há muito tempo. E a gente precisa retroalimentar. O amor não é assim. Exatamente. Quando você está com alguém, tem que ama ter alguém, uma devolutiva. E tem que demonstrar também. Então, demonstrar que você é importante. Ah, você teve uma ideia, você quer crescer, faz um curso de graduação, de pós. E incentivar. E parar com o discurso de que eu vou investir e ele vai para outra empresa. Será que vai? E se for, não está na hora dele também? E você não vai estar treinando outras pessoas. E que bom que a gente capacitou para que ele esteja bem no mercado e levando o nome da sua empresa. Exato. Falei, nossa, eu aprendi isso tudo lá. Exatamente. E você não tem novos ciclos de pessoas entrando na empresa. Então, é cultura, né? É cultura. Existe um trabalho muito grande de desenvolver a cultura, de fortalecer a cultura e de enxergar quais são as bases que essa cultura vai dirigir para as pessoas, né? Elas vão se sentir bem ali, né? Muito bem. Tem muita coisa a ser feita, Ju. Muita. Muito território. E a gente está aqui colocando lenha em todas as fogueiras possíveis. E esse termo seu aqui que você construiu, que é a caixinha de incômodos, como que a gente tem conversas difíceis, Leila, nessa gestão, esses líderes, com os feedbacks de diretoria? Como que faz isso? Me ensina, preciso saber. Gostaria, né? Vamos lá. Esse termo foi desenvolvido junto com o White Shakers, né, Gestores de Sonhos, Ricardo e Laura, onde a gente se sente muito incomodado com muitas coisas. Mas a gente começou a perguntar assim, com o que será que as pessoas nas empresas se incomodam? Quais são os incômodos que elas têm e que elas geram, tá? Porque às vezes a gente não tem consciência de que a gente está gerando um incômodo também na empresa, no processo. Mas mudar é uma coisa muito importante. Conversas difíceis a gente tem desde que a gente é pequenininho. A gente só não sabe que a gente está tendo essa conversa difícil. Então, provocar diálogo é você dar a liberdade da pessoa falar e também ensiná-la a ouvir, ok? Então, conversa difícil? É difícil. Mas se você ouvir, se você tiver uma escuta ativa, assim, sabe aquela coisa que você fecha os vidros laterais e você é o meu foco. Então, você recebe a informação com mais pureza, assim, sabe? Uma informação efetiva, com mais verdade. Então, quando você ouve de uma maneira muito assertiva, muito própria, você consegue entregar para essa pessoa e criar um diálogo construtivo. Não é um segredo, é o óbvio do feedback. Que muitas vezes as pessoas não têm. Então, você vai ter uma conversa difícil porque provavelmente não há um diálogo constante, não há um feedback constante. É aquela empresa que marca assim, existe o feedback semestral. Feedback semestral. Poxa, o que se eu aconteceu exatamente agora, em 6 meses, o que a gente vai falar? Sim, você vai lembrar desse erro, que quantas vezes eu vou errar. Então, o feedback precisa ser parte da cultura também, né, gente? O feedback precisa acontecer assim, naturalmente, frequentemente, porque você vai gerando confiança, essa confiança vai gerando diálogos mais positivos e mais propositivos. Porque as pessoas são diferentes, né? Graças a Deus. Então, cada um vai receber informação de um jeito. E seu liderado vai entender que você não está pegando no pé dele, né? Você está fazendo uma observação, é um processo, uma mudança, e é uma crescente, né? Inclusive, a comunicação não violenta, que é uma metodologia do professor Marshall Rosenberg, nos ensina muito. Exatamente. Porque muitas vezes, a gente ouve para responder. Na metade da sua pergunta ou da sua fala, eu já imagino o outro já que sei. Desligou. Ou então eu posso estar imaginando que eu já sei a resposta e te atropelo, te dando uma resposta que não tem nada a ver com o contexto, porque eu não ouvi o contexto todo. Olha isso. Então, líder principalmente precisa ouvir para entender, para depois atender àquela demanda. Se ele não fizer esse processo, as pessoas não vão procurá-lo mais para conversar. E se não tem diálogo, gente, tem o quê?
tem o quê? Não sobra nada. O diálogo é um pilar para a relação de confiança, para a relação de desenvolvimento, até para a admiração. Você tem um líder que te ouve, tangencia cirurgicamente alguns pontos que você entregou naquela conversa, aí você fala assim, uau, vou conversar com ele de novo. Não é? Então, há uma troca Estou disposta a falar de novo, a sugerir de novo. Né? E a pessoa também tem que estar um pouco mais aberta para crítica, né? Hoje a gente não encontra muitas pessoas assim, não. Na minha cabeça, no meu universo, sabe? No meu planeta, crítica é uma consultoria grátis. Concordo plenamente. Porque alguém está te falando uma coisa sua que não está dando certo, que você pode melhorar. E muitas vezes a pessoa acha que aquilo dali é uma crítica destrutiva. Claro que também tem a forma de dizer isso. Como você dar feedbacks construtivos, assim, positivos. E a pessoa não vai sair dali achando que o scanner passou em cima dela. Né? Então, assim, poxa, faz a pessoa refletir. Tem uma frase muito bacana que é: se você parar para pensar, você vai mudar. Que se encaixa em quase tudo. Às vezes a gente vira assim, cabeça dura para alguma coisa, a gente é teimoso para outra coisa, a gente se assegura tanto assim, não, isso em mim isso é imutável. Nossas certezas, né? Nossas certezas, então, né, elas revestem a gente de uma maneira, mas é preciso conhecer para além. Porque se você refletir, você vai mudar. Né? Então, isso cabe muito para mim. Né? Então, eu estou aprendendo, tá? Assim, dia após dia. E eu estou aprendendo com você aqui, meu Deus do céu. Juntas, meus olhinhos estão até brilhando aqui, Leiloca. Deus também. Agora, meninos já me deram ali a Dália falando que a gente já falou quase 35 minutos. Amiga, e tem tanta coisa pra gente falar. Você vai voltar também? Vamos fazer capítulos? Vamos. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Mas temos livro e filme. Conta aí o que você separou pra gente. Ai, meu Deus, difícil, né? Quando você fala assim, um livro ou um filme. Exatamente. Senhor, né? Dei um trabalhão aí. Deu muitas reflexões. Mas então vamos lá. Como eu falei sobre inquietude, sobre ser diferente, sobre ser criativo, eu sugiro, dentre tantos livros maravilhosos, o livro Originais, de Adam Grant. Esse livro mudou meu cérebro de novo. Aliás, tá o tempo inteiro mudando. O tempo inteiro mudando. Mas ele traz uma narrativa muito interessante porque ele conta as histórias de pessoas e profissionais inconformados durante a história, de várias áreas, vários setores. E por conta do incômodo dessa pessoa, que ela começou a se perguntar, a fazer perguntas incomodativas, ele conseguiu demonstrar que um outro caminho era melhor para solucionar aquele cenário por onde eles passavam. Então, é um relato assim, maravilhoso de várias pessoas da história. Então, isso me inspirou muito para ser ainda mais inconformada. Tá? Então, anotado e vou ler, é da editora Sextante. Tá bom. Agora, um filme, meu Deus, outra dificuldade, né, de um. Mas o filme Monstros S.A., Pixar. Maravilhosa. Do início ao fim, a gente começa a se perguntar, porque acho que todo mundo vive o ambiente corporativo, né? Todo mundo vive de alguma maneira. E ele mostra, ele toca assim, nas feridas, eu acho que ele escolhe todas as feridas e coloca o dedo em todas, de uma maneira lúdica. Sim. Então, quando você assiste aquele filme, eu já assisti 712 vezes, a cada vez você descobre um incômodo que existe na gente, que é uma pergunta que a gente gostaria de ter feito na empresa onde a gente trabalha ou já trabalhou e a gente não fez. Então aquilo remodela também a nossa forma de olhar para o universo corporativo. Indico, Ju. E isso é tão legal, eu amo Pixar, e esse filme também já assisti tanto quanto você, um pouco mais. E olha só, a gente não precisa intelectualizar tudo. Não. A gente está falando de um filme da Pixar que traz transformação. Que toda vez que a gente assiste, traz uma informação diferente, muda um contexto e torna pessoas críticas, no bom sentido, né? Da vida, do mundo corporativo, de comportamento. Maravilhoso. Já dizia o filósofo que o mesmo homem não passa pelas mesmas águas de um rio. Porque o homem já mudou e as águas também já se foram. Então a gente, sabe assim, absorver um pouco disso e pensar, porque se a gente parar para pensar, a gente vai mudar. Maravilhosa. Né? Que coisa boa ter você aqui. Eu e sabe, olha aqui, separei um provérbio. E como que ele foi providencial para essa conversa nossa? Porque eu aprendi demais aqui. E tô te olhando e te sugando igual uma vampira, nossa, gente. Meu Deus, feio falar isso na televisão. Para. E nem tá na TV.
Mas olha aqui, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E você me afiou aqui em vários pensamentos, em várias questões e comportamentos também. Eu sou muito, muito grata pela sua presença aqui. Porque estar com vocês, a gente compartilhando, a gente aprende quando a gente compartilha, né? Sim. E a gente tem que olhar para o outro e aprender com as histórias que chegam pra gente. Então, assim, estou muito grata de estar aqui com vocês. Assim, pode chamar que a gente faz mais capítulos. Viremos, com certeza. Ai, eu sei que as pessoas vão perguntar e a gente vai tirar perguntas de lá. Amei. Não fizemos todas, porque não deu tempo, mas temos presentes. Ah, para. 80 Café, nosso Deus patrocinador, você conhece? Gente, eu amo 80 Café. Muito obrigada, gente. Ai, que bom, que coisa eu amei boa. estar com você. Amiga, você é muito muito obrigada. bem-vinda. Você também é muito bem-vinda na minha vida, toda a equipe que é maravilhosa. Muito obrigada mesmo. 80 Café faz parte da minha vida. Faz parte já, da né? nossa história Meu já, Deus né? Do céu, adorei. Gente, amei. que coisa boa. Muito Amei. bom, obrigada. Obrigada a você. Nem sei, tô aqui quase chorando com Leila, e aí isso também acontece nas nossas conversas pessoais ali nas mesas de boteco. A gente nem vai pra boteco, né? Não, a gente vai para No restaurante. restaurante a gente é mais chique. E é sempre muito rico e não poderia ser diferente trazer a Leila aqui hoje. Estou realmente emocionada. Mas preciso fazer vários recadinhos aqui que meu time separou. E vou começar pelo agradecimento às pessoas que possibilitaram que esse podcast funcionasse, existisse e fosse criado. Vou começar pela Yáscara, que é a figurinista, Loja Tune, que disponibilizou esse figurino azul, minha cor preferida de hoje. Lázara Design, com esse colar incrível aqui, que eu tô apaixonada. Essa make foi do Átila, que é o meu amigo pessoal e o meu maquiador para todas as ocasiões. Ele topou estar aqui com a gente também. 80 Café, que tá aqui com o nosso cafezinho na mesa, nosso presente. E o time todo da Lupe. Obrigada, time Lupe. Vocês, mais uma vez, vocês têm tornado as histórias que a gente acredita verdadeiras. Faltou? Ah, então tá bom. Ó, sigam a gente nas redes sociais, vamos ver se eu acerto. Todas as plataformas de áudio e YouTube, certo? Combinado. Comente, curte, compartilha. Conta pra gente o que vocês acharam dessa conversa. Critiquem mesmo, que eu acho que a crítica construtiva ajuda a gente a crescer nos próximos. E o que mais que falta, gente? É isso, né? Rede social, @deliberado.podcast no Instagram. E é isso. Terminamos hoje o nosso primeiro episódio do Deliberado. Deliberamos muito, fizemos várias conexões e depois dessa mesa aqui, eu sei que nas outras mesas que eu tiver com Leiloca vai ser mais enriquecedor ainda. E eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo.